Aí, já estamos gravando. Bom, boa noite a todas, a todos, a todes, né? Com bastante alegria que a gente dá início ao nosso quarto encontro do semestre, né? Do projeto Encontro Entre Contos, que é uma iniciativa dos leitorados Guimarães Rosa, presentes na Argentina, na Bolívia, no Equador, no Paraguai e no Uruguai. O projeto tem como objetivo a leitura de contos brasileiros, de contistas, né, do nosso país, e de obras escritas entre os séculos XIX e XXI. Né? E é um projeto que oportuniza a ampliação de repertórios sobre a língua e cultura brasileira. Né? Antes de passar a palavra à nossa convidada, Arielle, eu quero agradecer a todos que estão presentes conosco, né, nesta noite. Vocês podem ficar à vontade para colocar comentários no chat, né, ao longo da exposição da Arielle, e também, né, abrir o microfone no final da fala dela para fazer perguntas, comentários, reflexões sobre os contos e sobre as experiências dela com relação à escrita. Também aviso que a gente vai colocar no chat um link com o formulário de presença, para que vocês possam registrar, né, a presença de vocês e receber o certificado de participação. E também quero agradecer imensamente a nossa convidada de hoje, a professora e escritora Arielle Santos, né, que vai nos presentear essa noite com uma fala sobre seu livro de contos, né, o livro Reflexos, eu tenho ele aqui. Um livro super recente, né, que foi lançado no final do ano passado, né, em novembro do ano passado, né. Sim. Bem, vou falar um pouquinho sobre a Arielle, depois ela vai complementar, falar mais também, mas eu vou fazer uma breve apresentação sobre ela. A Arielle é mineira, ela sempre gostou de literatura, de criar narrativas e de se cercar por livros e histórias. Ela é professora, é formada em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, onde ela realizou pesquisas sobre literatura afro-brasileira e representações negras positivas em ambientes virtuais, juntamente com a oralidade. A Arielle também é escritora e em seus contos ela narra sobre suas vivências, sobre seus sonhos, sobre as pessoas que ela vê pelas ruas e as que fizeram parte da sua construção caminho até aqui. Então, para ela, o ato de escrever cria possibilidades, já que espaços e caminhos são sempre abertos. Muito obrigada, Arielle. Queria primeiro te parabenizar também, né, pela escrita do livro. Você é tão jovem, né, já ter essa vivência com a escrita. Meus parabéns e passo então a palavra a você, por favor. Obrigada. Eu que agradeço. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? A Marcela, né, já me apresentou, sou Arielle, peço licença aqui para começar a minha fala. Sim, como a Marcela bem falou, eu tenho essa trajetória com a literatura desde muito jovem, que eu comecei escrevendo algumas pequenas poesias, depois eu tentei algumas crônicas, até eu me achar nos contos, onde eu gostava de criar essas pequenas narrativas com esses acontecimentos que muitas vezes eram impactantes ali no cotidiano, mas que eles tinham uma resolução rápida, eles findavam rápido. Eu gostava desse movimento que o conto me proporcionava de me debruçar sobre aquela história e escrever aquilo, e depois eu olhava e eu falava, nossa, uma narrativa, eu sempre gostei muito de ler contos também. Acho que é interessante falar um pouco das minhas inspirações de escritores. Não sei,
A Clarice Lispector me influenciou muito, a Conceição Evaristo, Caio Fernando Abreu. Tive vários autores que eu li bastante, assim, que me ajudaram nessa construção como escritora, além das pessoas também do meu convívio, né? Eu sou uma pessoa, sou muito observadora, eu gosto muito de observar o que está ao meu redor. E eu acho que a minha escrita acaba tendo muito essa característica de sair do meu lugar, da minha zona de conforto mesmo, do meu lugar que muitas vezes também é um lugar privilegiado com relação a outras pessoas, e me fazer esse gesto, né, esse exercício mesmo aí de empatia e buscar ver o mundo com outros olhos mesmo. Eu acho que o conto, ele possibilita muito isso, a escrita, ela possibilita muito a gente sair do nosso lugar, ir para outros lugares, visitar outras realidades, e igual como esse nosso encontro, que tem pessoas de vários países, de vários lugares, a literatura escrita, ela faz com que a gente se reúna, né? Ela interliga as pessoas, porque a gente consegue imaginar e criar e estar em outras situações muito diferentes da que a gente está no dia a dia, no nosso cotidiano. Eu esqueci de falar, mas eu também dei aula, né, de português como segunda língua. Então, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me assinalar. Eu vou tentar falar devagar e falar o mais correto possível, porque a gente que é mineiro tem a mania de encurtar as palavras. Então, eu vou tentar não fazer muito isso. Também estou aqui com o meu livrinho em mãos, eu preparei uma breve apresentação. Eu gosto muito dessa troca mesmo, eu gosto muito de ouvir, né, as pessoas, os leitores, então vocês fiquem à vontade para falar no chat, enfim, para mandarem perguntas mesmo durante a minha fala, porque eu acho isso muito interessante. Eu criei um roteiro, mas eu estou bem aberta a ouvir. Então, a primeira apresentação eu já fiz, então vou para o segundo ponto, que seria essa construção do livro. O livro, ele foi escrito em vários anos, para falar a verdade, porque eu escrevo, que eu levo a escrita como uma coisa séria desde os meus 12 anos. Eu tinha vários cadernos onde eu escrevia meu livro, e muitos desses contos que estão no livro, inclusive o conto mais antigo, foi um dos que eu selecionei para a gente conversar hoje, que é o Conto para Pequena, de 2017, é um conto bem antigo. Então, eu fui escrevendo ao longo dos anos, e no ano de 2022, eu decidi que estava na hora de tirar as coisas da gaveta, né? Que estava na hora realmente de eu tentar montar o livro. E aí foi um período de mais ou menos um ano, porque as editoras, eu tentei 3 editoras, as editoras, né, falaram que estavam abertas para receber originais, então comecei essa construção do livro, montar o livro, mandar para a Biblioteca Nacional, fazer registro, fazer revisão. E eu comecei a fazer isso tudo sozinha, eu comecei a investir nisso, não falava muito, porque é aquela coisa, né, publicar um livro, assim, não é a coisa mais fácil do mundo, acho que requer de mim, me exigiu muita coragem mesmo, de colocar o livro para fora, de colocar o livro para as pessoas. Eu vou falar mais disso quando a gente estiver analisando os contos, porque eu acho que às vezes você fica muito pensando qual vai ser a opinião do outro, né? Enquanto a gente está aqui no ambiente da criação, a gente está resguardado, enfim. Mas eu queria muito, eu senti que era um momento realmente de falar, de mostrar o livro para as pessoas, porque eu já tinha muita coisa guardada. Eu falei, não, tá na hora, né? Você já está há muito tempo escrevendo só para você, para ficar guardado no computador. E aí, eu construí o livro. Meu livro, ele tem menos de 100 páginas, é bem pequenininho. Porque o conto tem isso também, né? Uma narrativa bem curta, geralmente. O maior conto do meu livro, eu acho que ele tem no máximo 20 páginas. Então, são narrativas bem curtas. Esses que eu escolhi hoje, eu acho que o último tem 2 páginas. Ele é quase uma crônica. Algumas pessoas me perguntaram, mas isso não é uma crônica?
o conto ele também dá essa possibilidade, né, da gente brincar com o tamanho dele. Tanto que agora a gente tem um gênero novo, que é o microconto, que às vezes a pessoa escreve 3 frases, um pequeno parágrafo já é considerado uma narrativa, desde que você coloque, né, elementos ali o suficiente para ter um início, meio e fim. E aí eu dividi o meu livro aqui em 3 sessões. Eu vou tentar mostrar pelo menos o sumário dele aqui na câmera, não sei se vai dar certo. Mas meu livro ele tem 3 sessões aqui. E a primeira sessão chama A Dor que Atravessa, que são contos um pouco mais voltados para um lado mais triste, né, da realidade, principalmente a minha realidade como uma mulher negra, brasileira, a realidade de pessoas semelhantes a mim aqui no meu país. E eu escrevi muita coisa sobre isso. E são contos que eu gosto, porque eu gosto desse tipo de reflexão. Uma das coisas que a literatura afro-brasileira fala é que a gente fala do racismo, mas sem fazer dele o tema. Então, muitas vezes, você conta histórias que são atravessadas pelo racismo aqui no Brasil, por exemplo, mas você não está fazendo disso o tema total. A gente tem uma moça que está sendo acordada por um barulho à noite, mas a subjetividade dela, os sentimentos e as emoções dela aparecem no primeiro plano, antes de todas essas camadas dessa dor que está atravessando, de querendo ou não. Então, mesmo falando dessa dor, de todos esses desdobramentos que a gente tem, né, do racismo na nossa vida, eu gosto de colocar os meus personagens e as vivências deles, as emoções deles em primeiro plano, assim. Eu acho que é isso que eu gosto de mostrar, a subjetividade, a personalidade mesmo, e principalmente os afetos, os sentimentos dessas pessoas. Eu acho que isso é muito importante. As minhas temáticas são bem variadas, igual como eu falei, eu sempre saio bastante da minha zona de conforto, mas eu prezo sempre por isso, colocar os sentimentos, principalmente os sentimentos positivos, porque muitas vezes também a gente tem pessoas em situações marginalizadas, né? Em situações difíceis na vida, classes mais baixas, enfim, e a gente tem essas pessoas retratadas de um modo que beira ao desrespeitoso. Então, eu queria sair desse lugar também, colocar num lugar mais humanizado, um lugar onde você realmente olha para o sentimental, que você realmente olha para o lado humano dessa pessoa. E aí, a segunda sessão do meu livro é Ubuntu, ser porque nós somos. Ubuntu é uma filosofia africana que basicamente significa eu sou porque nós somos, e traz essa ideia de comunidade, essa ideia de pessoas se ajudando, de pessoas vivendo juntas em união, em família. E hoje eu trouxe um conto de cada sessão para a gente tentar conversar pelo menos com um pouco da ideia do livro, né, o livro todo. E aí seria o primeiro conto, que é a escolha, que tem essa situação de uma família, né? Então, assim, essa sessão já começa a ir para esse lado mais de afetividade, mais explícito, onde tem esse senso de comunidade, de comunhão entre as pessoas, das pessoas estarem se ajudando, estarem interligadas. E aí, eu acho que aí o livro começa a ficar mais feliz também. Ele começa a ter finais mais alegres, finais mais amenos. E a última sessão do meu livro chama A Energia da Vida Viva, que é onde eu busco realmente o final feliz. É onde eu realmente busco trazer a leveza, trazer libertação, trazer as pessoas simplesmente cantando uma música, simplesmente dançando, sendo felizes, sendo livres, sendo quem elas são. Realmente essa contemplação da vida, assim.
E eu tento construir os personagens sempre mostrando esse sentimentalismo. Às vezes eu presto bastante atenção aos nomes que eu dou para eles. Não é o caso tanto desses 3 contos de hoje, mas em alguns contos eu gosto de dar nomes africanos que têm um significado específico que vai estar de acordo com a trajetória mesmo do personagem. Um exemplo é o maior conto do livro. Eu posso mandar aqui no chat digitado para ficar mais fácil o entendimento, que é um nome africano. O nome do conto é Kambame, o filho que fala pelo pai. E o significado do nome dele é literalmente o filho que fala pelo pai, porque é uma história onde ele vai em busca de conversar com o pai dele, de ouvir a voz do pai dele, o que o pai dele tem a dizer sobre ser pai, sobre ser principalmente o pai dele, como esse menino negro, brasileiro, enfim. E aí eu gosto muito de fazer esse jogo mesmo, com o nome e com a trajetória dos personagens. No livro. Não, desculpa. No conto A Escolha, por exemplo, eu escolhi um nome bem comum para personagem, para ter esse significado de que poderia ser qualquer pessoa também. Às vezes, principalmente nos mais tristes, eu gosto de escrever, colocar qualquer nome, assim. Nos mais complexos, eu gosto de colocar qualquer nome, porque pode ser qualquer pessoa, a gente não sabe. E aí entra nesse exercício mesmo de deslocamento, de você colocar no lugar do outro que pode estar ali do seu lado mesmo. Agora eu vou pedir, Marcela, você pode passar, por favor? Então vamos para o recorte de hoje. O primeiro conto, que é o Reflexos, eu vou falar um pouquinho e depois eu posso dar um tempo caso alguém queira comentar alguma coisa sobre eles, que eu acho que fica melhor do que só eu falando sobre a história. Então, Reflexos, ele acabou dando nome, né, para o livro, por isso que eu achei importante trazer ele aqui hoje, porque ele é realmente esse exercício de você se ver em outra pessoa, é exatamente o que acontece na narrativa. É uma mulher negra que está numa situação e ela também não se sente tão confortável, né, na situação que ela está, mas ela se vê refletida numa outra mulher negra, uma outra mulher que está numa situação ainda pior do que a dela. Então, é esse exercício de você se deslocar, já começa com esse deslocamento, com essa reflexão que ela tem, de se sentir impotente diante daquilo que ela está vendo também. Mas o Reflexos do livro, ele não fica só de acordo com o conto, de acordo com a reflexão que ela está tendo, com esse ato de se ver, né? O Reflexos é no sentido realmente de refletir sobre as vivências, sobre as outras coisas. Então, nisso tudo, ela entra, a personagem, a partir de uma coisa que acontece, ela passa a pensar em várias outras áreas da vida dela que ela não estava pensando antes, mas ela tem esse momento que ela desperta e ela vai refletir sobre várias outras coisas e vai chegando a outras conclusões. Então, eu acho que traz esse movimento também do conto, do fluxo de pensamento do personagem, que eu gosto muito. E aí, acaba que o recorte de hoje, acabei, por coincidência, não foi planejado, contando a história de 3 mulheres negras em diferentes momentos da vida. Eu gostaria de frisar que não são só mulheres negras as personagens, tem também os personagens masculinos, como é o caso do Kambame, tem outros contos com outros personagens também, não faço esse répcia mesmo. E aí eu acho que no primeiro conto já aborda essa solução, essa resolução rápida, né, que nem sempre é feliz, que nem sempre é boa. E aí agora, só para ter um diálogozinho, eu queria saber se alguém tem alguma opinião sobre o conto Reflexos para a gente falar.
Deixa eu ver no chat se alguém falou alguma coisa. Não? Pessoal, quem quiser abrir o microfone ou colocar no chat algum comentário, fiquem à vontade. Eu queria comentar algo, assim, parabéns, né, primeiramente, Arielle, e obrigada, né, por esse momento que você está nos proporcionando. Gostei muito desse conto reflexo e, na verdade, acredito que bom, né, trouxesse mais ou menos essa análise do que foi para ti, né, escrever esse conto e não queria agregar outras palavras em relação a ele, mas talvez mencionar o quanto que eu, lendo esse teu conto, acabei lembrando do primeiro conto da Conceição Evaristo no livro Olhos d'Água, que por mais que seja um processo inverso de que ela não sabia de que cor eram os olhos da mãe dela, querendo ou não, me levou assim para essa implicação em relação ao próprio reflexo, né? Esse lugar de buscar se encontrar, né, por meio desses olhos dessa outra pessoa, e ao mesmo tempo ela, a própria personagem, pensando sobre os olhos da filha, né? Sobre tentando descobrir os olhos da filha. Enfim, queria mencionar mais essa relação que eu acabei estabelecendo na leitura do teu texto, assim. Enfim, só isso, e obrigada pela tua presença aqui. Obrigada pelo comentário, Natácia. Que honra ter te lembrado, Conceição. Sim, realmente a personagem faz esse exercício de tentar, né, ver com os olhos de outra pessoa. E a experiência de escrever esse conto. Eu fiquei lembrando de várias... Pode falar, acho que a Natácia Não, levantou... só ia mencionar, só ia agregar uma questão que eu, conversando com a Marcela mencionou que tinha lembrado muito da Conceição lendo teus textos, mas me veio especificamente esse conto, né, da Conceição Evaristo. Então, só para mencionar que não foi só o meu olhar, mas da Marcela também, e seguramente de outras pessoas que estão presentes aqui. Obrigada. Então, eu pensei, esse conto veio de algumas vivências minhas, porque eu cresci numa periferia, então algumas vezes a gente escutava alguma coisa ou outra e ficava sem saber o que fazer. E também de outras pessoas que, assim como eu, têm essa origem. Mas é engraçado, porque... Só um minuto. Gente, eu tô saindo de um resfriado. E aí dá esse horário, dá mais vontade de tossir, mas tá tudo bem. E aí é engraçado porque eu coloco algumas memórias, algumas lembranças, algumas vivências minhas, mas eu gosto sempre de deixar claro assim, que não é algo autobiográfico ou coisa assim. É só escrever sobre aquilo que a gente conhece, ao mesmo tempo que a gente sai do nosso lugar para escrever sobre aquilo que ainda é desconhecido, né? E aí esse conto veio dessa ideia, assim, de realmente se colocar no lugar, de pensar nessas lembranças todas, até nas notícias que eu via nos jornais, nas coisas que você ouve, as pessoas comentando, às vezes num ponto de ônibus você ouve a pessoa falando sobre uma coisa que ouviu à noite, não sabe o que era. E é aquilo que te deixa inquieto, é aquilo que te faz perder o sono e você não sabe muito bem, né, como resolver, como que vai solucionar. E eu acho interessante porque a personagem, ela tem, né, essa atitude de que ela quer resolver, ela quer fazer alguma coisa sobre aquilo, mas mesmo assim ela não consegue. Mesmo assim ela fica ali querendo agir e mesmo quando ela age, ela não tem a solução que ela encontra. Então, eu acho que esse conto pode até gerar um pouquinho de frustração em quem está lendo, porque eu sei que alguns contos deixam a gente meio frustrado, tipo, poxa, não acredito que terminou assim, ou que não vai ter mais. Que o conto tem isso, ele é uma narrativa muito pequena, né? Às vezes você quer saber o que vai acontecer e ele já foi, ele já acabou. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre o conto Reflexos?
Queria só comentar, Eli, que você falou, né, dessa relação com a escrita, né, de notícias, de jornais, porque uma das minhas alunas, acho que ela não pode falar agora, ela comentou justamente isso, que ela disse que adorou os contos, a Alicia, ela está se manifestando aqui, ela disse que adorou seus contos e ela se sentiu, assim, lendo notícias de jornal, ela se relacionou muito com as leituras que ela faz de notícias, jornais brasileiros, então ela gostaria de comentar isso. Ela falou também sobre o conto Ícaro, que também deu essa sensação nela, não era um dos contos que a gente trouxe, né? Mas ela também teve esse sentimento, né, ao ler os contos. Eu também, depois que ela me falou isso, também me veio essa lembrança, né, essa proximidade, né, dessa realidade. Se você puder falar um pouquinho mais sobre esse processo de escrita, essa relação com essa realidade, né, das notícias que a gente ouve a todo momento, né, nos noticiários. Sim, eu acho que parte muito de um incômodo mesmo. É coisa assim de você ler uma notícia, você fica inquieto com aquilo. Traz um incômodo. E o que eu às vezes mais me incomoda nessas notícias todas é que você não sabe nada da subjetividade da pessoa. Você não sabe, tipo, quem amava, quem era mãe, quem era pai. Você não sabe o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu na verdade, mas você não sabe o que aconteceu antes. E aí eu acho que é isso, tipo, eu sempre tento imaginar que tinha um sonho ali, tinha uma esperança ali, tinha uma vivência ali, e a gente só tem aquele fato trágico que aconteceu. Então, realmente é de um incômodo. Por isso que eu falo que às vezes a minha escrita ela me incomoda muito, porque eu preciso sair desses lugares. Muitas vezes eu sofro escrevendo, eu sofro bastante escrevendo às vezes. Eu fico um pouco triste, porque eu realmente entro naquele universo e tento reproduzir uma coisa respeitosa, uma coisa que seja digna mesmo, uma coisa bonita. Eu tento, é quase uma homenagem, não sei. É engraçado porque, né, a arte é o que eu tenho para tentar fazer alguma coisa, pelo menos para aliviar o meu desconforto de alguma forma, pelo menos para tentar trazer algum tipo de humanidade, assim. Eu acho que acaba que eu estou entrando um pouquinho a escolha, porque ele foi um dos contos mais difíceis que eu escrevi, porque foi realmente muito desconfortável para mim escrever esse conto. Eu acho que ele também pode ser um pouco ele é um conto, eu acho, que tira mais os leitores da zona de conforto deles. Por isso que eu gosto bastante de falar sobre esse conto, porque eu acho que ele rende muitas opiniões, assim. É uma história complicada de uma mãe solo que já tem vários filhos, e aí ela surge um quarto filho, e ela passa, né, por esse momento aí de realmente fazer uma escolha que não é uma escolha fácil, e também não é uma escolha que ela tem de fácil acesso, assim, e não é uma escolha, né, moral, que a gente pode dizer que é correta, se a gente não sabe se é certo, se é errado. É um conto que realmente te obriga a refletir, que te tira totalmente do eixo, assim. E eu falo que ele me tirou do eixo também, ele me tirou totalmente da minha zona de conforto. Era um assunto que eu ficava inquieta, pensando, e eu queria escrever alguma coisa, mas eu nunca achava que eu estava escrevendo a coisa certa. E aí eu gosto do formato que eu tentei escrever, desse formato, o conto, em que a própria personagem está se contando a história, ela mesma conta a história para ela, a gente vai descobrir isso no final, que ela está tendo uma reflexão sobre a própria vida dela, porque eu acho que essa história, mais do que as outras, ela realmente obriga a gente a fazer esse exercício de empatia. Não tem como, acho que até para mim, ela me obrigou a fazer um exercício gigantesco de empatia para conseguir escrever ela do jeito
que eu gostaria, do jeito que para mim pareceu certo, que para mim pareceu bom. E eu queria saber também se alguém tem algum comentário sobre a escolha. Deixa eu olhar o chat. Pode falar. Geivan, irmã. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria falar de uma expressão que ficou muito interessante para mim. Estão me ouvindo? Sim. Obrigado. Então, é aquela frase que diz que mas como a corte condena, falando do Eduardo, que é como um menino desses inocentes que aparece nos jornais. Então, a expressão com a cor que condena. E isso fiquei pensando muito nessa expressão, né? Por que você tem que ter uma cor que condena? Por que não tem você direito de ser livre de qualquer condena, só pelo fato de ter uma cor? Então, eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que do conto foi o que foi mais marcante para mim. E acho que cada conto tem uma frase especial, uma frase que deixa um recordo para sempre. Então, acho que esse conto deixou para mim essa reflexão, né? Da injustiça que tem a sociedade, de ter uma condena só pelo fato de você ter uma nacionalidade, de você ter uma cor. É isso aí. Sim. Obrigado. Obrigada. Sim, a cor que condena, né? Porque é a cor que muitas vezes você não vai ter um direito de defesa, um direito de se explicar, de contar sua história, de falar alguma coisa, né? É quase um silenciamento. Você já é automaticamente taxado, independente da sua história, independente da sua trajetória. Eu estou vendo aqui no comentário que alguém falou que lembrou A Cor do Pecado. A novela tem essa expressão. Essa expressão é um pouco diferente, né? Mas também entra um pouco nessa relação, apesar de que aí está relacionando a um lado mais da sexualidade, mas as expressões realmente são parecidas. Essa expressão a cor que condena passou a ser mais utilizada principalmente por conta, né, das mortes que a gente tem, né, de jovens negros, não só aqui no Brasil, como a gente teve, né, o caso dos Estados Unidos, do George Floyd, que tiveram vários protestos, né, que todo mundo ficou conhecendo, pelo menos aqui, né, no Ocidente, todo mundo ficou sabendo disso, foi aquele monte de protestos, mesmo durante a pandemia. E aqui no Brasil a gente tem muita. Por isso que tem essa mãe, né, essa mulher negra que está preocupada com os 2 filhos dela, porque ela sabe que tem essa vulnerabilidade neles. A Natácia, pode falar. Bom, eu queria comentar, Arielle, sobre esse conto que, para mim, né, que foi bastante... me atravessou bastante esse conto, porque é um conto que, na verdade, muitas questões, né, acabam sendo abarcadas aí, né? Primeiro que, ao ler, me soou bastante como um próprio relato, né? Claro, que é um conto em primeira pessoa do singular, e depois acho que os outros últimos parágrafos, quando tu mencionas que havia escrito no caderno, né? Então, traz também essa evocação para um relato, mas o que me atravessou bastante, né? Não só em relação ao racismo, mas sobre as próprias questões relacionadas à vida dessa mulher, né? Eu acho que, lendo essa semana esse conto, e justamente no momento em que a gente está passando
um momento bastante delicado no Brasil, com o projeto de lei 1904, né, que acaba, a gente chama o projeto de lei do aborto, né, da gravidez infantil. Eu acho que me atravessou muito, assim, foi muito forte ao ler e ver como essa mulher ela tem que lidar com algumas questões, tanto do próprio acesso, né, ao atendimento médico, como a nossa própria saúde pública acaba não sabendo lidar com esse tipo de estrutura familiar e, às vezes, as próprias dores das mulheres ao acessar esse sistema e encarar a gravidez simplesmente como algo que precisa ser festejado, né? Então, acho que, enfim, assim, perpassa por muitas questões dessa relação com os filhos, dessa relação da mulher com a filha, né, e diferentemente dessa relação com os filhos homens, desse abandono paterno, enfim, assim, acho que é um conto que vai para muitos lugares e bastante forte, né? É só esse comentário. Desculpa que me alonguei, não falar muita coisa, mas é isso. Não, tá tudo bem. Ótimo comentário. É muita coisa. É isso. Você vê que ela tem muita coisa para lidar. Ela chega em casa e ela começa a se preocupar da filha dela engravidar. E aí a gente está tendo realmente, né, esse debate, essa questão de gravidez infantil. Isso daí é uma coisa que tira o sono, tira o sossego. Ela está preocupada com os 2 filhos homens que tem a cor que condena. Ela está preocupada com 1000 coisas. Então, realmente, o conto, ele atravessa a gente. Por isso que eu falo que ele foi difícil de escrever. Eu acho que ele pode ser difícil de ser lido também, porque ele atravessa a gente com diversas. Não é um conto que tem uma resolução rápida, porque ele acaba com ela fazendo essa autorreflexão, com ela contando essa história, né? Colocando ela aí nesse momento de escrita mesmo, de autorrelato. Ela coloca ela realmente pensando, é como se essa mulher, eu gosto muito quando ela tem a passagem que ela fala, eu estava tão estrangeira de mim mesma, porque é como se ela saísse dela para poder encarar isso de fato, como se ela mesma estivesse olhando para essa história com outros olhos, tentando se perdoar. Também. Porque eu acho que mais que tudo ela busca perdão, ela faz entendimento para si mesma. Porque são. Arielle, deu uma travadinha, se você puder voltar um Sim, pouquinho, deu uma travadinha, acho que para todo mundo. A gente perdeu um pedaço da sua fala nesse finalzinho. Se você puder retomar, porque a conexão travou. Obrigada. Ok, tá bom. Essa mulher, ela não é só uma. Ela tem todas essas vidas que também estão dependendo dela, que também atravessam ela com várias questões, assim. Por isso que esse livro, esse conto, é o primeiro da seção do livro, porque ela precisa estar de pé, ela tem que estar, ela está ali para todas essas vidas, assim como esses filhos dela estão ali para ela. É esse senso de comunidade, né? Esse é o conto que inicia essa sessão por conta essas várias vidas interligadas, essas várias questões interligadas, e de alguma forma todo mundo tenta fazer o seu melhor, né? Tenta fazer alguma coisa. E ela fala de todos esses movimentos. Ela fala do movimento da filha, que quer ser independente a todo custo. Ela fala do outro filho, do Caio, que é sensível, que exige esse contato da mãe. Ela fala do Eduardo, que está tentando vestibular, que está saindo para trabalhar, que está estudando. Então,
tem toda essa comunidade aí envolvida que recorrem a ela, e assim como ela também tem, né, outra mulher que ela vai lá recorrer à ajuda também. Ela também busca por esse apoio, por esse afeto. E agora, para dar um tempinho para a gente conversar, eu vou passar para a pequena, que é o último conto, ele é bem pequenininho. Acho que ele entra nesse último ponto aqui de final feliz de afeto, porque ele é quase um conto metalinguagem, né? Porque fala sobre o ato de escrever. A pessoa está escrevendo aí com uma criança no colo. E esse conto é engraçado porque eu não tinha mostrado ele para muitas pessoas. Eu escrevi ele em 2017, como eu falei. E então eu nem achava que eu ia colocar ele no livro. Quando eu estava para finalizar o livro, eu falei, gente, mas eu preciso de alguma coisa que seja ter um final bom e que seja, de alguma forma, uma celebração de vida. Só que eu estava tão imersa no livro que eu falei, eu não vou conseguir escrever uma coisa nova agora sem que pareça com todos os outros que eu já coloquei. Vai parecer que eu estou escrevendo a continuação de alguma coisa. E aí eu encontrei ele, que ele era um dos textos que eu gostava muito, que eu sempre voltava para reler, para revisar alguma coisa. E aí eu reencontrei esse texto. E, assim, ele é o final que eu precisava, porque ele é um respiro, assim. É esse momento realmente de contemplação da vida, que a pessoa está ali no processo de escrita, num processo de trabalho, numa imersão em si mesmo, e de repente ela para e vai olhar nos olhos de outra pessoa. E vai tentar ver o mundo através desses olhos, vai começar essa nova vida de novo, vai entrar nessa nova jornada, assim. E eu acho que é um dos contos que tem outros, né? Mas, assim, dos que a gente está trabalhando aqui hoje. É o que mais vai expressar esse afeto, que mais vai expressar esse senso de família, né? Porque ele tem essa relação com maternidade também. Mas algumas pessoas me falaram assim, esse conto também pode ser da pessoa se encarando quando criança. E aí eu falei, não sei, gente. Arielle, desculpa te interromper de novo. Falhou mais uma vez aqui. A gente perdeu uma parte importante que você estava falando Quando eu sobre a reflexão do conto. escrevi ele, Arielle, tá ouvindo a gente? Agora acho que ela travou. Oi, Arielle, tá ouvindo? Às vezes, fechar um pouco a câmera, eu sei que não é o ideal, mas Arielle, fechar a a câmera conexão ajuda ficou bem também ruim. A para... gente foi, perdeu bastante coisa que você falou agora nesse eu final. saí aqui Se você agora. puder retomar. Não, eu vou retomar. Eu acabei saindo da sala aqui agora, mas eu consigo retomar. Então, ele também tem, né, essa reflexão de uma pessoa no momento de escrita, olhando, começando a ver o mundo pelos olhos, né, dessa nova vida que surgiu, de começar essa nova jornada que não vai ser pelos olhos dela, vai ser pelos olhos dessa criança. E aí eu estava falando que algumas pessoas falaram comigo, nossa, mas isso aí pode ser alguém olhando para si mesmo quando pequeno, pode ser alguém olhando para si mesmo no espelho.
As interpretações são variadas, inclusive eu daqui a pouco vou querer ouvir as de vocês também. E aí, e esse conto, ele para mim é interessante, porque quando eu escrevi ele em 2017, eu lembro do que eu pensava sobre ele. E aí, quando eu reescrevi ele, palavra e o sentido dele transformou em outro. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como pode? Então, ele realmente termina, né? Esse reflexo. Você tem no final um reflexo de uma mulher olhando para uma menina e essa menina está só começando a vida. Então, realmente é esse renascimento aí, é essa renovação da vida mesmo, da energia, enfim, essa renovação nas próprias reflexões aí que até mesmo acho que a gente tem depois de terminar de ler o livro, porque ele começa um pouco mais denso, mas depois a gente tem esse respiro aí, essa sai da apreensão, você realmente entra nesse lugar de contemplação. E agora eu quero ouvir quais foram as impressões do Pra Pequena. Tem um comentário no chat, Arielle. O José, ele fala, Arielle, eu fiquei pensando, o conto, a escolha está relacionado com Para Pequena? Eu achei que o quarto filho poderia ser a Inaê. Você me dá uma luz aqui, obrigadíssimo. Sim, Ai, gente, que pena que nesse nossa, finalzinho. muito interessante essa associação que você fez. Eu Arielle, pensar, a gente não mas conseguiu te ouvir, que sim, eu travou. acho que pode ser essa vida representar tantas outras que vocês Agora conseguem me parece que ouvir? tá. Agora a gente está te ouvindo melhor, porque a gente travou essa parte final toda. Agora parece que tá indo. Fechar a câmera acho que está ajudando. Obrigada. Tá, deu uma estabilidade aqui. Eu acho que eu vou só, porque eu tô no quarto um pouco longe do roteador, eu vou só abrir minha porta, que às vezes menos barreiras pro sinal, não sei. Ótimo, obrigada, Arielle. Então, eu estava respondendo o José que eu não tinha feito essa associação ainda, mas eu acho que sim, porque no livro a gente tem não só a vida do quarto filho, mas várias outras vidas que não foram vividas totalmente. Então, essa última que surge pode ser sim, né? Está representada através desse surgimento da Inaê, que está aí olhando o mundo, perguntando o que a vida é, né? Eu acredito que é uma interpretação possível, sim. É interessante porque eu fiz esse recorte, né? Que a Marcela me pediu para escolher 3 contos, e acho que ler esses 3 contos assim em sequência traz interpretações diferentes para o livro, porque no livro eles não estão em sequência, né? Mas traz essa interpretação que eu achei muito boa, achei muito rica, assim. Acho que é uma interpretação possível e é uma interpretação bonita. Agradeço pelo comentário. Mais alguém? Eu fiquei me perguntando mesmo, né?
se foi intencional, né, esse final, a escolha desse conto para fechar o seu livro, né? Você falou um pouquinho, a gente não conseguiu te ouvir tão bem, que teve Uhum. alguns momentos de instabilidade, se você puder retomar um pouco essa questão. Você conseguiu me ouvir, Arielle? Foi isso, eu queria realmente um conto que fosse leve e que trouxesse essa renovação, que trouxesse essa alegria. E eu sabia que se eu pegar. Sim, Oi, estão me ele ouvindo? deu uma estabilidade, mas agora voltou. Eu vou tentar trocar de Tá sinal aqui. ótimo, obrigada. Eu fiquei com medo de acabar escrevendo a continuação de algum dos contos que já estavam no livro. E aí, nessa preocupação, eu encontrei esse conto que eu tinha escrito lá atrás, mas que eu gostava bastante e que coube muito bem assim no que eu estava querendo. Eu troquei só uma palavra nele e ele já ganhou outro sentido para mim, porque eu queria realmente isso, uma coisa bem simples e rápida. A última sessão, A Energia da Vida Viva, os contos são menores ainda. São bem curtinhos os contos, até porque é essa energia vital mesmo da coisa acontecer ali rapidinho. Você sabe o que aconteceu, que teve aquele momento ali e passou. E vamos para outra coisa, passou. E aí eu trago, além dessa criança, né, com essa mãe, tem pessoas cantando numa esquina, sofrendo de amor, uma coisa assim banal, coisa simples. Tem pessoas se libertando, se descobrindo, se redescobrindo, ganhando o mundo, criando coragem. Então, eu acho que é isso que eu tento trazer mesmo com esse conto no final. Eu vi que tem outra pergunta aqui sobre a escolha do nome Inaê. Inaê dialoga um pouco com o texto que está na orelha do livro, na contracapa do livro, porque é um texto que cita Iemanjá, Inaê é um dos nomes de Iemanjá, e eu quis fazer essa homenagem mesmo, e tem esse link com Iemanjá e com Inaê, e aí eu quis escolher esse nome, eu acho esse nome muito bonito, acho que é um nome que dá tanto para meninas quanto para meninos, esse nome que tem essa relação com o mar, que acabou sendo o tema predominante do meu livro. A capa é um mar, e eu acho que meu livro tem muito essa relação com a água, porque na água a gente também tem esse tipo de reflexão, né? As águas também são um espelho, e a gente também tem, né, essa imagem de Iemanjá com o espelho, né, que ela vê, conversa às vezes com a gente, com seus filhos através do espelho. Então, também tem esse sentido da reflexão. E aí, por isso, eu escolhi esse nome. Antes estava um nome que não iria ter um significado tão forte para mim quanto Inaê. E agora tanto que fez muito, mas o sentido mudou, porque eu troquei o nome para Inaê, não era Inaê antes. Ah, então a palavra que você trocou, né, depois de revisitar o texto, foi o nome da Foi o personagem. nome. Foi o Olha, nome. eu ia te perguntar mesmo, né, qual que foi essa mudança, né, que te Sim, fez. e eu só ia falar que Inaê também é um nome que vem das línguas africanas, né? Também é um nome de origem africana. E isso faz muito sentido para mim, porque antes estava um nome que tinha origem europeia. Em 2017 eu não tinha esse cuidado, essa
vontade de trazer esse resgate para minha escrita. E aí eu mudei por isso também, para ser mais significativa ainda. E com relação aos outros contos, quando você revisita esses contos, né, que eram mais de tempos passados, você fez algum outro, né, algumas mudanças, alterações? Como é que foi trazer esses contos para o livro, revisitar esses contos para trazer, né, para publicação? Eu acho que nos outros, as mudanças que eu fiz foram mais na estrutura deles mesmo, para deixar mais organizado. Por exemplo, alguns contos eu escrevi, eu ainda não estava na faculdade, por exemplo. Então, não tinha tido contato com teorias, com formas, com essa estrutura. Então, eu mudei, tentei melhorar algumas coisas, tentei melhorar a estrutura, às vezes a clareza daquilo que eu estava falando. Foi uma mudança muito estrutural mesmo, assim. Esse ocorreu de eu mudar só o nome, mas, por exemplo, tem um conto que chama Sol no Ápice, que também está na segunda seção do livro, que eu tive um trabalho maior, porque Sol no Ápice e As Duas e a TV, porque são contos que trazem diálogo. O conto inteiro é praticamente diálogo. Então, a estrutura de diálogo tem que ficar bem amarradinha, bem organizada, porque senão você não vai saber que voz é essa que está falando. No As Duas e a TV, é um pouco proposital as vozes se misturarem. Eu não dou nome para as duas personagens que ficam num diálogo entre si. Então, é um pouco proposital as vozes delas se misturarem. Mas, mesmo tendo esse propósito, precisa ter uma estrutura mais organizada, que eu confesso que a Arielle de 18, 17 anos não tinha essa organização. A Adriana Alves levantou a mão, pode falar. Olá, Arielle, quero dizer que, primeiramente, é uma honra ter você aqui com a gente, agradecer demais a sua participação. Você começou falando sobre a questão da publicação e que você já escreve há algum tempo, né? Aí eu queria te perguntar como é ser uma escritora negra no Brasil, se tem espaço, se foi difícil a publicação, como que foi essa luta e como que é? Eu acho que é uma luta ainda, né? Sim, assim, o espaço a gente vai abrindo espaço. A gente vai tentando, assim. Eu acho interessante que tem muitas editoras que tentam, né, fazer essas publicações afirmativas. A minha não foi uma publicação nesse sentido, não foi afirmativa, não foi uma chamada especial para autores negros, mas eu tentei algumas também, inclusive tento, porque eu acho que se esses espaços estão sendo abertos, a gente tem que aproveitar, né? Mas eu acho assim, é um pouco complicado quando eu lancei o livro, eu comecei realmente a divulgar na minha própria rede social e a correr atrás, né, das parcerias. Quando no ano passado eu consegui fazer lançamento do livro em Belo Horizonte, que é onde eu moro, na minha cidade, que é Sete Lagoas, mas tudo isso, assim, eu organizando aqui em Belo Horizonte, eu contando com a ajuda de família, de amigos em Sete Lagoas, eu consegui participar de um festival literário internacional que acontece aqui em BH. Aí eu consegui participar do lançamento do livro nesse lugar, e foi assim, de realmente tentar, sabe? De tentar e tentando. Por isso que eu falei que estava na hora de publicar o livro em si, porque foi realmente uma tentativa. E todas as outras coisas eu fui tentando fazer, eu mesma divulgando, as pessoas me ajudando a divulgar, e aí tudo que eu consegui fazer foi nessa rede, essa comunidade mesmo de pessoas ali me ajudando para ter essa visibilidade, assim. Isso, exatamente, o processo do livro foi literalmente Ubuntu.
uma rede de pessoas ajudando depois aí na hora que eu... Mas foi importante eu ter dado esse passo de mostrar que eu tinha um livro, porque ninguém sabia que eu estava com um livro pronto. Então, a partir do momento que eu falei com as pessoas, nossa, vou publicar um livro, as pessoas começaram a me ajudar. Então, acho que isso é importante também mencionar, assim, né, que a gente vai criando essas redes aí de apoio, vai tentando conquistar o espaço, porque eu acho que é isso. Aqui eu percebo que essas redes de comunicação, de você mandar o livro para alguém, de você falar e ir falando sobre o seu trabalho, por isso que eu gosto sempre de falar, que eu sou professora e eu sou escritora, e às vezes eu sou escritora e eu sou professora, as coisas vão se misturando. Pergunta da Silvana: como podemos encontrar seu livro na Argentina? O livro, ele só está sendo vendido online. Aí você pode conseguir ele pelo site da editora, que eu creio que entregue, com certeza vai entregar na Argentina, mas tem também na Amazon, que eu acho que é mais seguro, né? Para entrega, assim, para outros países, porque a Amazon ela já é mais flexível e provavelmente o frete, né, fica mais em conta. Ainda não tem a tradução para o espanhol, mas quem sabe vem aí. Tem também uma mensagem de parabenização da Marianela. Vou falar que quero parabenizar a escritora Arielle Santos por esse livro de histórias reflexos, super interessante para entender a realidade da população negra no Brasil. Muito obrigada por um trabalho tão lindo que você compartilhou conosco. Obrigada desde La Paz, Bolívia. Muito obrigada pela leitura, por estarem aqui hoje. Eu acho que para mim foi ótimo estar aqui, foi uma honra. Realmente fiquei muito feliz de estar aqui. E, sim, Matheus está falando aí que eu em breve estou planejando isso, de ter a versão em e-book, porque facilita ainda mais, né? Durante a minha publicação não teve, foi só o livro físico, mas eu quero publicar ele sim em e-book, porque aí é muito mais fácil, fica muito mais acessível, até financeiramente falando. Né? E com relação a seus projetos futuros, você continua escrevendo? Tem planos de escrever novos livros? Conta um pouquinho para a gente. Sim, eu quero. É muito bom você ver seu livro, assim, foi uma sensação muito boa, foi uma realização mesmo, porque era algo que eu queria havia muito, muito tempo, mas eu quero escrever outro livro. Eu já tentei organizar algumas coisas, mas ainda falta, mas eu quero. Eu acho que um próximo livro seria totalmente de finais felizes, assim. Eu acho que agora a realidade que eu quero contar, que eu quero narrar, é uma realidade mais feliz, porque a gente também tem isso, sabe? Eu acho que por isso que eu quis terminar o livro assim. Ele começa com tristeza, mas a gente também é muito feliz. A gente também tem várias celebrações e várias reflexões que são bem positivas, né? Mais algum comentário, alguma coisa? Acho que... pode passar, Marcelo, eu esqueci de pedir para passar. Aí é isso que eu tinha só guardado, essa frase final do livro, né? Que é a mensagem final, que abraço Inaê e a vida deve ser isso e para isso, e é só essa imagem aí de afeto mesmo, de aconchego, de segurança, de também não questionar tanto e só sentir, né? Só estar ali. Acho que alguém levantou a mão. Podem falar. Sim, deixa eu ver quem foi. Eu não estou identificando quem foi. Pode falar quem levantou. Não estou conseguindo ver. É a Melina. Sim, Melina. foi sem querer. Eu ia mandar essas figurinhas, né?
de aplauso foi sem querer, mas parabéns, parabéns pela iniciativa. É o meu sonho um dia escrever um livro também. Ah, com certeza vai dar certo. É só tem que ir tentando. É muita persistência mesmo, mas é algo que vale muito a pena. Acho que a gente acreditando que a gente vai publicar, a gente acreditando que a gente consegue fazer, dá certo. O Herman também levantou a mão. Pode falar, Herman. Obrigado. Falando dessa frase final, eu acho muito poderosa essa frase, porque realmente, no sentido mais prático, a humanidade tem uma tarefa, que é os adultos, nós temos que trabalhar para a geração que vem logo. E o objetivo da geração seguinte é crescer para trabalhar para outra geração depois. Então, às vezes, nós perdemos essa ideia, esse sentido da responsabilidade que temos com a nossa própria espécie. Às vezes, cada um anda pensando só na sua vida, nos próprios interesses, e a gente esquece que nós somos uma comunidade, que nós temos uma função para os outros, para os que vêm atrás. Então, por isso, eu gostei muito da frase final do conto. Muito obrigado. Sim, eu que agradeço. Sim, realmente também tem esse significado, né? Na responsabilidade que a gente vai ter ali com o que está vindo depois da gente. Não só o que está próximo, mas todos os outros que ainda vão vir depois, né, da gente. É muito importante. Mas alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, mais algum comentário, mais alguma pergunta para a gente finalizar? José, pode falar, José. Olá a todos, muito obrigado. Me desculpo pelo meu português, eu sou colombiano, mas vou tentar fazer o melhor. Arielle, eu queria também parabenizar você pelo conto. A gente gostou muito das leituras. Acho que, bom, na verdade, acho que falamos muito pouco desse conto que também está no Reflexos, acho que é o Ícaro. Ícaro é o conto que mirabolante. É um conto que eu gostei demais, mas que me foi dando essa reflexão, esse pensamento de comparar a realidade do Ícaro, por exemplo, o menino é negro, o menino é muito doce, um menino com sonhos, um menino que lê, com também com a gente daqui da Colômbia. E eu fui fazendo muitas relações aí. E uma das relações que eu achei muito legal também foi essa frase que diz: neste dia em que estava com a roupa bonita de sair, camisa branca, bermuda amarela, sapatinho que era uma mistura de tênis e sapatilha, o cabelo bem cortado. Aqui na Colômbia, ter ou sair desse jeito é uma figura que tem muita importância. Muita importância. Quando a gente também faz isso aqui na Colômbia, é um dia importante, acontecimento importante. Então, isso também foi uma das pequenas coisas aí que eu posso relacionar entre a vida no Brasil, a vida aqui na Colômbia, e que descubro, assim, a realidade. E posso falar, posso dizer que a vida da gente aqui, da gente, da comunidade negra aqui na Colômbia, nossa, é igual, igual. Mas do jeito que a gente
faz pensar nisso, faz refletir, faz o que está acontecendo aqui também. Então, acho que a gente pode mergulhar mais fundo, trazer isso lá no histórico da história dos nossos países, né? Então, achei que o conto é bem bonito, bem assim, a gente não sei como a gente fala, que faz refletir muito, que faz refletir muito. Então, obrigadíssimo. Obrigada pelo comentário. Inclusive, gente, o Matheus mandou aí para mim o meu Instagram. Caso vocês queiram esse conto que ele falou, o Ícaro, ele está disponível no site da editora. Vou ver se eu consigo. Vou pegar o link aqui também do site da editora, porque tem os 3 primeiros contos, um pouquinho, uma prévia do livro, para quem quiser ler mais alguma coisa, enfim. E esse conto, realmente, você falar dessa coincidência, né, dessa semelhança com a Colômbia, me faz pensar nessa questão da diáspora mesmo, e até mesmo, de novo, no Ubuntu, porque é isso, é essa comunidade, essa cultura parecida, né? Essa coisa de ser o fim de semana, você vai vestir uma roupa mais bonita, você vai ficar animado para sair na rua e mostrar para as pessoas. Eu acho que isso é uma vivência, assim, que a gente consegue entender, principalmente a gente de América Latina, consegue entender muito bem essa cultura, né, essa realidade. Eu acho que é uma coisa em comum, realmente, que a gente tem. Mandei aí o link da editora para quem quiser ler, tem esse conto disponível. Esse conto A também gente foi... disponibilizou também para eles na pastinha os contos, então a gente também beleza. disponibilizou. Mas já fica aí mais uma opção de acesso. Sim, sim. E eu só ia falar que esse conto, o Ícaro, foi o único do livro que tinha sido publicado anteriormente. Eu mandei... Tem alguém com a microfone aberto? Será que a gente... Fechou. Fechou. Ele foi publicado numa revista aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. A revista chama Malê, que é de uma editora de literatura afro-brasileira. A editora só publica autores negros, geralmente com temática racial e tudo mais. Ela foi publicada nessa editora. Aliás, acho que a revista se chama Maim, na verdade, mas é da editora Malê. Acho que é isso mesmo. Vou botar aqui. Tinha sido publicado só título de curiosidade mesmo, que esse aí já tinha sido visto por outras pessoas. Você ia falar, Marcela? Não, é só comentar que os contos já estavam liberados mesmo para eles, né? Os contos que a editora liberou, era só isso mesmo. Uhum. Eu vi um comentário aqui falando do amor da mãe, né, pelo filho também. Sim, de ter essa vida com possibilidades, né? Eu acho que é muito isso, né, de você querer que todas as vidas, né, que as novas vidas tenham possibilidades maiores e melhores, né, do que as que a gente teve antes, do que as que vieram antes da gente, porque eu acho que tem muito dessa sequência, né, de você ir melhorando, principalmente quando a gente faz esse recorte de população negra. As nossas gerações foram melhorando. Há 3 gerações atrás, ninguém sonhava em publicar um livro. Né? 3 gerações minhas atrás, ninguém sonhava em publicar um livro. Então, realmente, essa questão de melhora de vida, né? De você ter desejos e ter sonhos, e é isso, assim, que eu tento colocar nos personagens, esses sonhos, essas esperanças, esses afetos que não param só no indivíduo, mas que também vai para esse coletivo.
O Ailton também parabenizou, dizendo que o livro é muito bom. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer mais algum comentário, gente, para a gente encerrar? Bom, né? Vários elogios no Obrigada, chat. gente. O pessoal Obrigada. tá. Fico feliz também que o pessoal, né, se identificou de levar, né, essa reflexão sobre o cotidiano, sobre nossa vida, sobre a existência humana, né, para outros lugares também. Isso é muito importante. Sim, sim, com certeza, nossa. Eu fico muito feliz de saber, né, que, querendo, eu escrevi muito da minha realidade aqui no Brasil, mas eu fico muito feliz que várias pessoas, assim, né, de outros países, outros lugares, que têm outras realidades que eu nem consigo imaginar, conseguiram se identificar, conseguiram ter esse contato. E sim, gente, o e-book vai sair esse ano ainda. Vai sair, com certeza. Eu estou planejando. E aí tem o meu Instagram, que ficou o link aí para cima. Mas meu Instagram também está mencionado na página dos leitorados. Então, vocês podem me seguir. Eu sempre que sai qualquer notícia sobre o livro, eu publico. E a do e-book, com certeza, eu vou compartilhar. E qualquer coisa eu aviso a Marcela também para É contar. isso que eu ia te dizer. A gente republica né, por meio dos nossos Instagrams também, né, de todos os leitorados, para que o pessoal consiga ter acesso. Antônio, você quer falar? Oi, sim, obrigado. Sim, muito obrigado, Arielle. E eu queria perguntar para você se você também escreve em outros gêneros também, além de contos. E também queria te pedir, assim, para falar sobre autores que você curte, assim, que você gosta de ler, assim, para indicar para o pessoal, né, que tem muita gente que está começando agora com literatura brasileira também. Se você puder dar algumas referências suas, assim, seria bem legal também. Obrigado. Claro. Às vezes, eu comecei tentando escrever poesia. Mas poesia eu achei muito difícil. Muito complicado. Às vezes eu escrevo poesia e às vezes eu gosto de escrever histórias infantis. Eu tento escrever história infantil, que eu acho bem legal também. Eu acho que é porque é uma narrativa muito semelhante ao conto na questão da extensão. Então, é uma extensão menor, é um lado mais doce também, uma coisa que dá para você brincar muito na literatura infantil. Então, eu quero me aprimorar ainda um pouco mais desse universo. E autores para indicar. Eu indico sempre a Conceição Evaristo, porque ela é uma grande inspiração, a escrita dela é maravilhosa. Tem também Jefferson Tenório, eu posso digitar, acho que é melhor. Conceição Evaristo, Jefferson Tenório também é um escritor negro, que eu li algumas coisas dele, é muito bom. Esse eu vou indicar, mas é para quem está realmente querendo ler, porque é um livro maior, mas tem um livro que chama Um Defeito de Cor, vou indicar a autora dele, que é a Ana Maria Gonçalves. É um livro que conta muito da história do Brasil mesmo, para quem tiver interesse em conhecer a história afro-brasileira, ele conta bastante coisa. Estou tentando pensar aqui, mas eu vou colocar a Clarice, porque eu leio muito Clarice Lispector. Eu acho que os contos dela são muito bons para quem está iniciando nessa leitura, né? Os 3 primeiros são literatura afro-brasileira, mas a Clarice já não é, mas os contos dela têm uma linguagem mais fácil, uma linguagem bem tranquila de entender, e dá para pegar muita coisa da realidade brasileira também, das diferenças de classe social, é bem interessante. Deixa eu ver. Estou olhando o chat aqui.
Tem mais um comentário aqui no chat do Clube de Leitura Guimarães Rosa La Paz. Uhum. Eles falam que a história de Ícaro é muito interessante, onde se demonstra o amor materno, a fé, a esperança e um grande gosto pela leitura. Me lembrou Menino Maluquinho. Que legal, obrigada. Obrigada. Eu acho que é isso, esse menino que é várias coisas, né? Ele é vários sonhos, várias coisas acontecendo. E bom que, assim, você listou só coisas positivas, assim, dentre ele, porque a ideia era realmente essa, colocar esse menino nesse lugar bem infantil mesmo, esse lugar da criança, né, que está vivendo de sonhos ali. Bom, pessoal, então acho que se não temos mais comentários, podemos encerrar, agradecer imensamente a Arielle por compartilhar com a gente sua escrita, né? Seus sonhos, suas esperanças, seus afetos, né? Por trazer um pouco, né? Um respiro para a gente repensar o nosso cotidiano, refletir sobre a nossa existência. Eu acho que seu texto faz isso muito bem. Agradeço muito por compartilhar esse momento com a gente. E a gente espera o e-book, né? Para que todos também possam ter acesso a todos os textos. E a gente Sim, tá juntas para compartilhar, para espalhar né, essa semente aí que o seu livro está proporcionando para a gente. Muito, muito sim, eu obrigada. gostaria de agradecer demais a todo mundo que acompanhou, que mandou comentário. Eu agradeço demais pela leitura de vocês, foi muito importante para mim. Agradeço demais pelo convite, a Marcela, que a gente está trocando. Já tem uns meses que a gente está conversando, né, Marcelo? Sim. Agradeço muito pelo convite, foi uma honra estar aqui, realmente estou saindo muito feliz. E quando tiver o e-book, eu vou avisar, com certeza. Que bom, a honra é nossa. Muito obrigada, Aurélia. Obrigada, gente. Obrigada a todos, a participação de todos. Muitíssimo obrigado aos colegas também, leitores, por né, estarem aqui interagindo também, participando desse momento importante. Obrigada a todos que participaram, que estão aqui né, nesse dia com a gente. E em breve a gente retorna para vocês com os certificados também de participação. Muitíssimo obrigada, gente. Uma ótima noite para todos. Obrigada, boa noite. Obrigado, Boa Arielle, noite. Marcela. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Encerrando a gravação aqui.